E você que bolou a delação premiada tirando da Itália, e a gente tem a delação agora do Vorcaro. Qual é a oportunidade? Como é que pega uma delação dele, que vai agora, obviamente, para os ministros do STF, mas o que você faria se você tivesse nesse momento com essa delação? Porque tem tráfico de influência, políticos envolvidos de todos os lados. Aonde que você acha que pode pegar, de fato, o Vorcaro e os envolvidos? Olha, eu sou muito cético em relação a essa delação, né? Porque a gente já viu esses ensaios, ele apresentou uma delação absolutamente incompleta, o que me parece. Eu quero mais, assim, que ele fique preso, né, um bom tempo, e aí que ele faça uma delação real, veraz. Deviam ter deixado ele, a meu ver, naquele presídio federal de segurança máxima, que a gente conhece, que é cárcere duro, para ele sair com a vontade de fazer historinha. Agora, toda delação, ela tem que ter corroboração em outras provas. Você não vai condenar ninguém com base na palavra de um criminoso. Tem que ver o que ele consegue também provar, o que consegue provar a partir da delação dele. Mas eu vou ser muito sincero, viu? Eu estou bem cético em relação se isso vai para frente ou não vai, porque é muita gente poderosa. Agora, se o preço a pagar, né, para a gente virar um país honesto, seja fazer uma delação que atinja muita gente, que assim seja. Lógico. Não pode ter gente acima da lei. Mas né? como que funciona? De repente, ele chega e fala, tenho provas, esse cara, as provas tão robustas. Quem aceita pode falar, tá fraco, a gente sabe mais do que isso, como já foi ventilado aí. Pode acontecer de ele trazer vários nomes, gente grande, com provas e negar e falar, não, tá fraco isso daí. Não, pode acontecer, depende também, assim, se consegue desenvolver a partir das revelações dele as provas. O que acontecia na Lava Jato? Chegava lá um diretor da Petrobras e dizia, recebi $1 milhão da Odebrecht lá na conta na Suíça. Okay. Aí você conseguia ir lá, ver a prova documental, tinha o depósito, você conseguia fazer o rastreamento, claro que isso era muito difícil, que envolvia um trabalho de cooperação jurídica, internacional, quebra de sigilo e tal, mas você conseguia identificar, tem uma prova de que aquilo aconteceu, então daí você tinha uma corroboração. Sim. Eu não conheço aqui os detalhes, né, desse caso, o que ele pode apresentar, que a investigação já não revelou. Agora, eu acho que se tem suspeita, tem que ser investigado. Lógico. A mesma coisa vale a próxima em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que surgiram aquelas suspeitas, que se investigue. Se não tiver nada, ok. Agora, se tiver, tem que extrair as consequências. A gente nasce e cresce, e a gente ouve aquela história que todo mundo tem que ser tratado de maneira igual à lei, que não tem ninguém acima da lei. É uma miragem no Brasil. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas é isso que a gente tem que trabalhar. Mas o que eles falam aí do Master é que ele tinha 9 celulares e que no celular já tá tudo lá no celular, então ele não tem mais nada a acrescentar. É o que eu ouvi falar. É isso mesmo? Certamente tem muita coisa lá. Agora, nessa negociação da delação, tem um aspecto psicológico bem interessante que a gente vivenciou aí mais de uma centena de vezes na Lava Jato. A pessoa que é pega e que é muito poderosa, pense com a cabeça de um Daniel Vorcaro, se coloque nos pés dele. É até difícil, porque é outra realidade, mas pense, o cara corrompia pessoas do parlamento, altas autoridades do parlamento. O cara corrompia altas autoridades ligadas ao executivo. Tem indícios de corrupção de altas autoridades ligadas ao judiciário. Esse cara, ele se acha o rei do mundo. É um pouco como aquele delator que foi depor lá em São Paulo, vinculado ao PSDB na época, fugiu o nome agora, talvez o Sérgio lembre, que foi depor também numa vara do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, olha, o Paulo Preto. Paulo Preto, que foi, disse o seguinte. Era do PSDB. Mas não foi ele. Foi aquele que lavou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eu já vou lembrar do nome dele. Ele tinha uma série de empresas laranjas e ele disse o seguinte no depoimento dele, olha, de repente eu estava lavando dinheiro pro PSDB, eu estava lavando dinheiro pro PT, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eu me senti, olha, o rei do mundo. Quem que vai mexer comigo? Eu lavo dinheiro para a direita, lavo dinheiro para a esquerda, eu sou intocável. Sistema inteiro comprado. Isso, e aí o cara é preso e o cara ainda acha que ele tem essa força, que esse poder, essa visão. E no primeiro momento ele trabalha numa ideia de contenção de danos. Ele tenta entregar o mínimo possível e conseguir o máximo de benefício possível. Mas ele com o tempo, ele vai percebendo que a gente tem um monte de informações que a gente tem e que ele não lembra que a gente tem, ou não sabe que a gente tem. Quer porque a gente aprendeu dos celulares dele, resgatou mensagens apagadas, quer porque a gente pegou em pessoas ao redor dele. A gente pegou lá no cunhado dele, pegou nos parentes dele, preso, no pai dele. E ele começa a desconfiar que a gente sabe muito e ele não sabe até onde a gente sabe. A gente fala, olha, se você não trouxer tudo, a gente não vai fechar o acordo com você.
E a gente sabe que você está escondendo coisa. A gente não fala o quê para a gente não entregar a informação para ele também. Então ele tende a, com o tempo, conforme ele perceba e caia na real de que ele vai ficar indefinidamente preso, porque ele não tem nem para onde recorrer, está no Supremo Tribunal Federal preso, com fortes provas de crimes, com fortes indícios, que são aqueles indícios que levam a pessoa a ficar presa e manter presa, uma prisão muito consistente. Vai chegar uma hora que ele vai cair na real e vai perceber. Ou ele entrega tudo, ou ele vai ficar preso indefinidamente. E aí a sociedade tem chance de conhecer um monte de coisa que foi acertada aí nos escurinhos dos corredores de Brasília. Ô, Deltan, e você e o Sérgio Moro, que fizeram parte aí dessa investigação, como é que vaza um áudio lá do Flávio? Como é que durante toda essa investigação vaza exclusivamente um áudio só né? Que nem vocês falaram, o cara que conversa com a República inteira. Como é que sai ali um áudio só do Flávio Bolsonaro? Tem algumas hipóteses ao redor disso. Quando você olha um vazamento, e ao longo da Lava Jato, nunca vazou aquilo que só os agentes públicos sabiam. Tudo aquilo que ficava só entre procuradoria, judiciário e polícia não vazava, com uma exceção. Uma exceção, e no único caso que vazou coisa que só a gente sabia, a gente conseguiu identificar que eram auditores da Receita Federal, fez buscas e repressões, fez prisões, fez processos disciplinares para que essas pessoas fossem punidas. Mas o problema é que muita gente tem contato, e quando o advogado, o réu, tem contato com a informação, eles têm múltiplos interesses. E num caso como esse, por exemplo, o próprio advogado do Vorgaro, alguém ligado a ele, pode ter interesse em pressionar o ministro André Mendonça, que é alguém tradicionalmente ligado à direita pela indicação, não pela atuação, porque a atuação dele tem se comprovado uma atuação técnica e imparcial. E veja, a gente não quer ministro de direita ou de esquerda, a gente quer ministro que siga a Constituição. Exato. É isso aí. E o André Mendonça, ele tem feito isso, mas ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Talvez o advogado veja como uma oportunidade de gerar um constrangimento, um vazamento de um áudio do Flávio para constranger o André Mendonça, dizendo o seguinte: olha, se ele não está homologando a delação, é porque ele quer proteger gente da direita. Então, talvez seja uma estratégia para fazer um constrangimento. Outras estratégias e outras possibilidades são abertas. Eu ouvi falar, por exemplo, que teria um perito privado que teria sido procurado pelas defesas privadas para fazer uma cópia dos celulares e que esse perito poderia estar negociando informação. Ou seja, as possibilidades são muitas. A gente, nesse momento, diante da informação que a gente só pode especular. Tem uma questão que a gente sempre pergunta numa investigação criminal, de qualquer crime, e que a gente vê muito nos filmes. A quem interessa? Sim. Quem tem um motivo? Exatamente. Quem tem um motivo? Aí você tem que procurar isso. Claro que nem sempre, às vezes tem muita gente com motivo. Tem mais de uma pessoa com motivo. Mas lembra aqueles casos da Agatha Christie, né? Aquele livro do Assassinato no Expresso Oriente. Sim. Todo mundo tinha um motivo. Todo mundo está envolvido ali no... Todo mundo está envolvido. Mas é o que falam aqui, eles dizem que isso aí não vai dar em nada pela importância das pessoas envolvidas. Porque esse cara realmente ele fez... todo mundo. Porque o dinheiro... Só eu não... O dinheiro é assustador, Moro. Olha, dinheiro é 50 bi. Ele fala, não, vou devolver 60 bi. Você fala, pô, como é que o cara tem um tanto banco, dinheiro? Né? Eu acho que o trabalho que o ministro André Mendonça está fazendo é um trabalho muito sério. Ele tem sido muito consistente. Inclusive, ele decretou uma preventiva do Daniel Vorcaro, que é impossível, na minha opinião, alguém querer revogar, porque ele estava ameaçando, inclusive, jornalistas. Sim. Agora, essa semana a gente vai ver, porque tem um habeas corpus tramitando lá no Supremo para soltar o pai dele, que também me parece que a prisão preventiva é muito bem motivada. Agora, a gente ouve de bastidor, a gente não sabe até que ponto isso é consistente, de que tem o pessoal do Mela Tudo, tem o pessoal que quer que as coisas não vão adiante, assim como não queriam que fosse adiante a Lava Jato. O que aconteceu foi que na Lava Jato a gente teve uma mobilização da opinião pública que segurou esse sistema durante um bom tempo. E as provas eram muito consistentes. E foi uma vergonha, um roubo da Petrobras, 6 bilhões de reais. A gente tem que tentar esperar que as coisas se resolvam da melhor forma, mas o movimento contra é muito grande.